O currículo da doutora Vera Lúcia Santana Araújo, ela é jurista trabalhou muito em muitos cargos na administração pública, ocupou cargos no governo do Distrito Federal, governo federal, chefiou o serviço jurídico do Denatran, foi secretária adjunta de Igualdade Racial no Distrito Federal, diretora executiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, a FUNAP, chefe da Procuradoria Jurídica do Detran DF, dentre outras, tá? Aqui tem uma que foi esquecida, que ela era a consultora jurídica adjunta do governo do Distrito Federal. Eu lembro disso, foi quando eu a conheci. Vera Lúcia também possui densa trajetória na defesa dos direitos humanos, com enfoque na luta contra a discriminação racial e o racismo. É ativista da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno, além de integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Na terça-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Data para homenagear e reconhecer a força, resiliência e as conquistas dessas mulheres. E falando em conquistas da mulher negra, está aqui comigo no estúdio, como eu falei, a doutora Vera Lúcia. Seja muito bem-vinda, muito obrigado, doutora Vera Lúcia Santana Araújo. Mais uma vez aqui no Direito ao Ponto, me dando a honra da sua presença e presenteando os nossos ouvintes com as suas belíssimas explicações. E aqui nós vamos falar sobre um tema que é muito importante. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, doutor Marques. Laísa, boa noite a toda a grande audiência que esse programa já acumula. E é uma honra, um prazer muito grande estar aqui para mais um diálogo sem juridiquês e enfrentando um tema que é rigorosamente desafiador para esse país. Eu sei que não é somente para o Brasil, mas é o que nos toca. E estamos aí, prontos para o debate, e num dia em que quis, não é? O universo, quer dizer, hoje seria aniversário da vereadora Marielle Franco, uma mulher negra que foi assassinada, e todo mundo ainda pergunta quem mandou matar Marielle Franco e o motorista Anderson. Então, as circunstâncias nos levam a ter esse mês de julho, além das lutas reivindicatórias, muitas celebrações, mas também a reafirmação de que Marielle continua presente, iluminando e inspirando a luta de todas as mulheres, não apenas as negras, mas todas as mulheres libertárias desse Brasil. Vera, olha só, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque foi uma coincidência, porque olha a pergunta que eu vou te fazer aqui, é a seguinte: apesar dessa data comemorativa, o Brasil ainda tem poucas mulheres negras à frente de grandes cargos. E aí, por exemplo, nunca houve uma presidenta negra. E a Marielle, ela era uma vereadora num cargo importante, que é o cargo de vereador no município do Rio de Janeiro. Então, veja isso, né? A pergunta que eu estou te fazendo é essa: ainda tem poucas mulheres negras à frente de cargos importantes. E a Marielle era justamente uma num cargo importante, não é verdade? Muitíssimo importante. Lembremos que o assassinato dela se deu no ano de 2014. Ela estava sendo cotada para ser candidata ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro, com grandes possibilidades. À época, aquelas pesquisas, ainda com muita antecedência, mas mostrava que o nome dela despontava com grandes possibilidades de, numa grande aliança com os partidos democráticos no estado do Rio de Janeiro, de que ela pudesse ser eleita senadora. E ainda que não fosse eleita senadora naquele processo eleitoral, ela seguramente tinha um futuro político brilhante. Então, ao matar a Marielle, muitos sonhos também foram mortos ali. Não nos calaram, não nos intimidam, mas muitos sonhos foram mortos com o assassinato da vereadora Marielle. Pois é isso mesmo. Nós não temos ainda esse grande número, um número expressivo de mulheres e mulheres pretas. Vera, me diz uma coisa, é uma questão para explicar também isso, é importante, a terminologia, né? Quando a gente usa a pessoa negra e a pessoa preta?
A gente tem, no âmbito do IBGE, a categoria negra que reúne, né, pretos e pardos. Do ponto de vista da autodeclaração, da autoidentidade, eu às vezes brinco que eu sou da geração negra. Pois é, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu às vezes fico na dúvida. Eu devo chamar uma pessoa, o advogado negro, a advogada negra, o advogado preto ou o advogado preto. Isso é uma coisa que é importante para as pessoas terem a terminologia, porque você, por exemplo, não pode falar hoje a pessoa tem uma opção sexual. Não, é uma orientação sexual. Essa terminologia é importante. Muita gente acha bobagem, mas não é. A gente precisa entender que o outro lado, quem recebe a comunicação precisa ser dignificado dela. É isso que eu queria entender contigo também. Bom, essa terminologia, ela começa a ganhar uma importância, especialmente à luz da legislação relativa a políticas de ação afirmativa e aí, notadamente, as cotas, que são as mais usuais, as mais aplicadas, não é? Quer dizer, a gente tem um conjunto normativo muito grande, mas é isso, o Brasil insiste em ser racista. O Brasil não abre mão de ser um país racista. A sociedade brasileira não abre mão de ser racista. A identidade, a autodeclaração preta, negra ou parda ganha hoje uma dimensão muito grande em função das cotas, e as cotas são definidas sempre para as pessoas negras e aí pretas e pardas. Certo. Tá. Então, é muito mais numa formação, digamos, política ideológica geracional, porque a rigor do conteúdo conceitual de raça não existe, nós somos a raça humana. Então, essas designações, elas são muito mais artificiais e prestam mais serviços à exclusão do que exatamente para a autodefinição de nós negros, pretos, pardos. Mas essa terminologia, você diz que ela serve mais para exclusão, mas serve para exclusão, mas ela serve... eu acho sempre uma coisa, como é que se diz? Ela não é positiva, então, esse tipo de terminologia? Não. Para nós é positiva. Sim. A autodefinição, a autodeclaração. É inclusive o referencial, por exemplo, para a sua inscrição nos concursos. Certo. É a autodeclaração quem determina. Você, eventualmente, pode passar por uma banca de heteroidentificação, que é exatamente para que terceiras pessoas te vejam e te identifiquem como pardo, negro, preto ou não. Então, isso vem sendo cada vez mais adotado em função exatamente dos concursos, dos processos seletivos. Não existe uma definição legal sobre quem é preto, pardo ou negro. Certo. Então, assim, para nós, essa afirmação da negritude, da identidade, da nossa ancestralidade negra, africana, é fundamental. Agora, como cada indivíduo, como cada pessoa, homem, mulher, ou binário, não binário, ou enfim, independentemente de qualquer orientação, mas do ponto de vista da autoidentidade racial, efetivamente a partir de como a pessoa se vê. Então, eu sempre me declarei negra. Certo. Mas, por exemplo, a gente tem no movimento negro, especialmente no movimento negro feminino, feminista, o Júlio das Pretas, que é uma construção mais recente. E que aí também, na verdade, acho que esse debate no Brasil vem muito, né, aquela coisa do que é bom para os Estados Unidos e não necessariamente, porque nos Estados Unidos há uma distinção mais forte, mais categorizada entre o preto e o negro. Mas entre nós, por isso que eu digo, é muito geracional. Então, assim, as novas gerações são mais pretas. Eu sou do tempo negro. A minha também. A minha geração, que é a sua geração, eu não me acostumei ainda a fazer essa identificação do preto. Eu gosto e falo, me acostumei a falar negro. E, enfim, mas é uma questão geracional, como você bem colocou. As novas gerações já estão com essa, digamos assim, essa influência estadunidense, né? Essa influência estadunidense. As minhas amigas, por exemplo, elas são pretas, mas elas falam, elas preferem que sejam chamadas de pretas, mas elas ainda falam assim, tem a preta de pele clara, tem a retinta, né?
Então elas gostam até dessa um pouco mais assim essa classificação também, né? Como você disse, é mais geracional. É que isso aí já remete a um debate que também começa a fazer algum eco aqui entre nós, que é o chamado colorismo. Uhum. Que aí vem, por exemplo, o pardo de pele mais clara, o pardo, a pessoa que está lá, todo o seu registro, e a própria pessoa se identifica como uma pessoa parda, mas se vê realmente como um pardo, ou parda de pele mais clara, mais escura. Mas, enfim, o que eu acho que é determinante, e também isso é muito forte para toda a militância, para todo o ativismo negro, que é o seguinte: quem quer nos excluir sabe direitinho. Então, se você tem dúvida, passa na porta, passa diante de um policial. Ele vai dizer, sem sombra de dúvida, porque a discriminação e o preconceito começam a se expressar a partir dali, ou seja, para exclusão, para não garantia de direitos. Então, esse balizador, os racistas têm muito bem definido. Vera, aí antes da gente entrar nos temas assim, a gente vai entrar aqui em temas importantes sobre... É importante se a gente fixar essa questão do debate, e eu queria também que você falasse agora um pouco sobre o racismo estrutural, que as pessoas teimam em dizer uma grande bobagem, que no meu entendimento, que vem ainda dos leitores do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, que leram o Brasil e escreveram a respeito do Brasil como um país da cordialidade, o país do homem cordial, o país aquele que não quer, das pessoas que têm uma simpatia umas pelas outras, o que é um grande mito que se criou. E um outro mito que se criou junto é o da democracia racial. Eu queria que você falasse sobre isso e falasse um pouco mais, para a gente tentar ser o mais simples possível e objetivo, para que quem está nos ouvindo entenda de vez o que é o racismo estrutural, que isso para mim é tão determinante quando a gente consegue compreender, tão libertador, entender que todos nós somos racistas, todos os brancos são racistas no Brasil, uns mais, outros menos. Há uma tentativa, isso está dentro do nosso DNA, que é um DNA escravagista, é um DNA genocida, é um DNA de brancos que vieram fazer o genocídio indígena e escravizar negros num outro lado do Oceano Atlântico, que é a América do Sul, a América do Norte, a América Central e Caribe. Fala um pouco mais para nós sobre o racismo estrutural. Bom, o racismo estrutural é exatamente a pedra angular, basilar da organização da sociedade e do Estado brasileiro. Quer dizer, a escravização se deu como uma política de Estado. Se era o Brasil colônia, mas o Brasil independente manteve, né, as suas bases escravagistas. A abolição da escravidão não se fez acompanhada de nenhuma espécie de medida, de qualquer política que pudesse trazer para o campo pleno do exercício da cidadania, da vida plena da cidadania, aquela população negra liberta. E toda a organização do país se assenta exatamente numa hierarquização racial que coloca num submundo toda a população negra com qualquer variável que seja de preto, pardo, pele mais escura ou menos escura. Então, assim, o pilar, é a base mesmo, sabe? Assim, a partir de onde se ergue. Você tem ganhos econômicos, não esqueçamos que você tem, por exemplo, a partir do racismo, uma organização do capital em que a força de trabalho do homem e da mulher negra é muito menos remunerada que a força de trabalho do homem e da mulher branca. Então, você tem uma lucratividade econômica a partir do racismo. Além do que, simbolicamente, para toda e qualquer pessoa branca, independentemente da condição socioeconômica, ela se vê no mundo e ela é vista no mundo numa posição de privilégio, de superioridade em relação a qualquer pessoa negra, independentemente da sua qualificação. É o eurocentrismo, né? A figura do branco dominador escravagista, que continua dentro de cada um, e as pessoas precisam entender que isso não é uma coisa
que está... É algo que está íncito, né, para usar uma palavra um pouco mais difícil, mas está dentro, né, está dentro de todos nós. Uma pesquisa mostra, Vera, que 81% dos brasileiros acreditam que a discriminação aprofunda a desigualdade. Mas só 11% reconhece que são preconceituosos. A senhora acredita que falta uma maior conscientização sobre o que é o racismo? Eu não acho que falta conscientização sobre o que é o racismo. Exatamente, essa pesquisa, né, foi divulgada ontem, uma pesquisa feita pelo IPEC, né, que é Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, por solicitação do Instituto de Referência Negra, né, que é o Peregum. E traz números que nós que somos ativistas negras e negros há bastante tempo não nos surpreendem. Não é por quê? Porque a gente vive o cotidiano, quer dizer, eu estou nessa vida, eu estou nessas empreitadas há bastante tempo. E chega a ser cansativo, né? Você, meu Deus, não é possível. Eu me lembro que no século passado, quando do centenário da abolição da escravatura, a época foi a Folha de São Paulo que fez uma pesquisa que, assim, mais de 90% da população brasileira dizia que existia racismo no Brasil. Mas muitos poucos se declaravam racistas. Então, assim, é como se o racismo fosse um ente etéreo e não uma determinação das relações que as pessoas estabelecem. E a partir de políticas públicas, inclusive. Então, você tem esse encontro de Estado e sociedade a reiterar e revigorar instrumentais racistas, excludentes. Então, esses números dessa pesquisa estão hoje trazendo muito debate, e é positivo que isso aconteça, mas, eu repito, o Brasil não abre mão de ser um país racista, essa é que é a nossa realidade. A gente tem um aparato normativo que, para além da Constituição, não é, que assegura as nossas igualdades, enfim, a gente tem Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem adesão do Brasil aos vários instrumentos jurídicos internacionais a partir da ONU. O Brasil foi relator da Conferência de Durban, na África do Sul, em 2001. Então, assim, e nada se efetiva. Você tem uma política de cotas que, de repente, é cotidianamente objeto de bula nos concursos. Você tem, no âmbito da advocacia, por exemplo, a gente viu as eleições, a primeira com uma política de cota, em que advogados e advogadas faziam falsas declarações na sua autodeclaração. Então é isso, a gente vive em um país que não renuncia ao racismo. Não falta conscientização, falta a vontade de enfrentar a questão. Essa eu acho que é a síntese aí da tua resposta, né? Não se tem vontade de enfrentar, né? É porque é isso. Ainda há muito ganho com o racismo. Ainda que no plano simbólico, ainda há muito ganho. Mas não só isso, você tem, por exemplo, e aí como mulher, quer dizer, como é que socialmente eu sou vista? Tá, assim, grosso modo. Qualquer mulher negra, o primeiro olhar que qualquer pessoa lança sobre ela é como sendo uma empregada doméstica, que é uma categoria pela qual eu tenho o mais profundo respeito. A Creuza, recentemente, foi homenageada, quer dizer, doutora honoris causa, então não há preconceito. Mas é que a subalternidade na organização do trabalho, quando coloca como sendo o único lugar para a mulher aqueles econômicos e socialmente menos valorizados, porque isso você tem uma mais-valia. E no emprego doméstico, por exemplo, a gente sabe que, a despeito da PEC, da doméstica, da constitucionalização dos direitos trabalhistas e sociais das empregadas domésticas, isso não acontece. Você tem ainda uma maioria de relação de trabalho em que sequer a carteira de trabalho dessa empregada é assinada. A gente tem cotidianamente denúncias de trabalho escravo em condições análogas ao trabalho escravo, em que é invariavelmente uma mulher negra. Eu ia até te perguntar sobre isso agora. As pessoas no Brasil imaginam que o direito das pessoas negras são apenas sobre as cotas raciais, mas vai muito além. O Brasil possui o Estatuto da Igualdade Racial desde 2010, é a Lei 12.288, e essa lei garante o direito à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho e à moradia. E, doutora Vera, a senhora vê que o país dá essa garantia, não dá essa garantia, né? Não tem essa garantia às pessoas negras, né? A única garantia que eu sei que as pessoas negras encontram no Brasil diuturnamente
é de serem agredidas, violentadas a partir do Estado. Não é? Então, assim, qualquer marco normativo, qualquer lei nesse país, quando da sua aplicação, ela passa por uma seletividade que ressalta como marca maior a distinção de como os operadores do direito lidam quando as partes são brancas ou negras. E aí a violência policial, essa mesma pesquisa dá também números muito contundentes da percepção que o brasileiro e que a brasileira tem de que a polícia agride mais, mata mais, e a gente que é advogado, sabe que o Poder Judiciário condena a maior. Então, o exemplo maior, mais recorrente, é a questão do superencarceramento da juventude negra, que decorre do quê? Da disfunção na aplicação da lei de drogas. Quer dizer, você tem um sistema relativo ao controle das drogas que jamais foi estruturado, e é interessante ver que a lei a lei de drogas, digamos, tem como princípio do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. É o primeiro princípio. Qual foi o jovem, a jovem negra que, em qualquer circunstância, mesmo que sequer usando ou portando qualquer quantidade de droga, teve um tratamento em que suas garantias constitucionais tivessem sido respeitadas? Não existe isso. Quer dizer, a gente tem visto agora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça um grande esforço, digamos assim, no julgamento de questões relativas, né, e, quer dizer, está, na verdade, até já, né, em julgamento no Supremo, que é a questão do reconhecimento. Quer dizer, você faz uma generalização de traços fenotípicos, é um negro, é uma negra, e aí pronto, você bota ali um amontoado qualquer de fotos extraídas de qualquer maneira, e é fácil, né, você condenar por atacado, e é isso que a gente vive. Então, assim, a gente tem um conjunto normativo que não oferece nenhuma espécie de proteção, e todas as garantias não são respeitadas em relação às pessoas negras. A gente vê até em noticiários, por exemplo, a gente até comenta muito com os amigos, a diferença entre o jovem branco e preto quando eles portam drogas, né? Os noticiários, se for um branco é estudante, é preso portando 1 quilo de maconha. Se for um preto é bandido, é preso portando 1 quilo de maconha. Tipo, o preto ele não pode ser estudante, ele é só visto como traficante. O branco, ai, coitado. É verdade. Mas isso. Pobre usuário. A sociedade que a gente vive. E você vê ao decorrer ali do processo que raramente acontece alguma coisa com ele, né? O preto não, ele vai ser preso. Que é o correto. O não acontecer é o correto. O grave é a distorção, a distopia de como se instrumentaliza isso para encarcerar nossa juventude negra. É o que acontece. Se a gente for fazer a estatística, não sei se você trouxe essa estatística do encarceramento, Laísa Lopes, não. Mas trouxe dos crimes, né? Vamos entrar aqui, assim, é exatamente a nossa pergunta número 5, antes de entrar num tema aqui muito importante, com relação aos crimes contra as pessoas negras. Segundo dados do Anuário da Segurança Pública, o Distrito Federal registrou o maior número de boletins de ocorrência de injúria racial. Isso significa que o DF é a cidade mais racista do país ou que a população negra está indo atrás dos seus direitos? Doutora Vera, Lúcia? Eu acho que há um movimento, não dessas duas vertentes. Brasília é sabidamente Brasília, o plano piloto. Distrito Federal. Mas, assim, algumas regiões, quer dizer, tem uma composição populacional profundamente branca e de elite. Plano piloto, né? O plano piloto, as asas. E aí você tem algumas regiões administrativas, por exemplo, o Sudoeste é uma região administrativa, não é? E que tem um altíssimo poder aquisitivo, branco, Águas Claras, mesmo umas áreas do Guará, enfim. Então você tem o Distrito Federal sempre teve um despontar muito forte de ocorrências de crimes raciais. E, ao mesmo tempo, eu acho que você tem níveis também mais elevados de conscientização dos direitos e garantias e dessa luta. Então, se a gente pensar um pouco num positivo efeito dominó, quer dizer, a Universidade de Brasília foi a primeira universidade federal, cotas, né? não é, a instituir uma política de cotas. Isso
provoca uma mobilidade, uma inserção, né, de natureza outra. E acho que hoje a gente, inclusive, tende a elevar esses números com o seguinte: o governo federal, né, este governo, não é, empossado dia 1º de janeiro, que sobreviveu à tentativa de golpe do 8 de janeiro, vem implementando ações indiscutivelmente positivas na perspectiva de combate ao racismo. Então, você tem, a partir, por exemplo, da existência do Ministério da Igualdade Racial, servidores e servidoras negras mais qualificados, frequentando, circulando mais em espaços antes privativos, digamos assim, das pessoas brancas. Isso vai trazer, já traz quase que um incômodo à branquitude e respostas também mais assertivas da negritude. Então, eu acho que tende a crescer esse número de ocorrências, mas, ao mesmo tempo, na medida em que você vai friccionando essas relações, é positivo que elas aconteçam quando você vai desnudando, não é? Agora, é preciso que o Estado, e aí, no caso, o sistema de justiça, ofereça devidas respostas que não assegurem, que não permitam a impunidade, que é reiteradora das práticas racistas. Eu vou pegar o gancho na sua resposta. Você falou lugares de exclusividade branca. Antes de entrar nessa pergunta, eu estou lembrando aqui de um episódio. Eu fui num restaurante no domingo retrasado e tinha uma mesa. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem ver uma coisa tão óbvia que eu consigo enxergar isso, acho que a grande parte consegue também, mas tem muita gente que não vê isso. Era um restaurante, não vou dar o nome do restaurante, mas ele é um restaurante importante aqui na cidade, bem tradicional, e tinha uma mesa. Nessa mesa tinha um casal jovem. Esse casal jovem estava com duas babás negras e 4 crianças. Era uma mesa redonda, e nessa mesa redonda tinha... a mesa redonda não tem a cabeceira, né? Porque ela é redonda justamente, mas ele estava numa posição de comando ali, dava para você ver simbolicamente as posições. Era uma mesa, Vera, tipicamente escravocrata, e as pessoas não conseguem enxergar isso, né, Vera? E ali era um lugar exclusivamente, você olhava, só quem tinha é cacófato, né? Num restaurante é quentinha. Bom, só tinha lá, nesse restaurante negros os garçons e estas 2 moças que estavam nessa mesa escravocrata. Como é que não conseguem enxergar uma coisa tão óbvia? Muitos desses restaurantes sequer têm garçons negros. Sequer tem garçons negros, não é? Então, quando eu dizia exatamente qual é o olhar que se lança sobre o corpo de uma mulher negra, na relação da subalternidade, do serviço doméstico e, quiçá, tem uma carteira de trabalho assinada, não, sabe? Sim, então, é muito forte isso. E quando a gente discute, se as pessoas não se apercebem e não, sabe, não geram um mínimo de indignação diante dessas disparidades contínuas. Quer dizer, quais são os espaços que você frequenta, doutor Max, em que você, numa relação igual, você dialoga com pessoas negras? São muito pequenos, são muito poucos. Eu mesma, o meu cotidiano, né, de verdade, lógico, tem lá nas minhas relações, no meu ambiente de trabalho, tem pessoas negras, enfim, mas, assim, os espaços sociais que eu circulo, eu moro no plano piloto, enfim, são marcadamente brancos. Então, é muito forte e é muito incomodativo, inclusive. Você está num restaurante um pouco melhor, não precisa ser o topo da cadeia alimentar, não é? Mas, ainda assim, você é sempre uma pessoa meio que isolada. Um lugar, então, exclusivo. Mulheres negras são minoria no sistema judiciário. Ao contrário, né, das juízas, né, porque hoje existem mulheres brancas que estão ascendendo muito à categoria, a essa carreira de magistrado. Na advocacia a gente tem também uma maioria de mulheres. Mas a pergunta é, as mulheres negras são minoria no sistema judiciário. O Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da justiça brasileira, teve 3 ministros negros, mas nunca teve uma ministra negra.
Vera, eu não sei, o seu nome tem sido cogitado, falado e defendido para ocupar uma cadeira no Supremo. Qual a importância para a comunidade negra ter uma pessoa no Poder Judiciário que as represente? Bom, sobre a alusão ao meu nome, decorre muito assim do carinho, respeito de pessoas que conhecem, né, pelo menos boa parte da minha trajetória profissional, mas não é nenhuma questão da mera representação. É a efetividade da prestação do serviço jurisdicional que há que ser alterado. Não há razoabilidade para você manter barreiras que não são tão invisíveis, porque assim são fortes muros, são grandes muralhas que impedem. A gente não tem, em todos os tribunais regionais federais, até hoje, desde a Constituição, né, e os tribunais regionais federais, só tivemos uma desembargadora federal. Foi aqui da primeira região, a desembargadora federal Neuza, que veio da Bahia, era juíza togada. E aí você tem múltiplas razões, e a OAB joga um papel forte na permanência dessa exclusão de mulheres negras na composição dos tribunais. Quer dizer, na medida em que a ordem não opera, por exemplo, com a sua política do 5º Constitucional, levando este debate, ela enfraquece a participação de advogadas negras na composição de listas, né? E isso vai E aí o efeito dominó negativo, em que a gente, quando chega num debate para fazer a discussão sobre uma presença de jurista negra no Supremo Tribunal Federal, aí você vai rebuscando requisitos. Outro dia, num grupo grande, desses grupos de WhatsApp das grandes plataformas, aí as pessoas, mas também tem que ter ressonância internacional, ou seja, para você hoje disputar, querer ocupar uma vaga, não basta ter reconhecimento interno, também tem que ser reconhecido para além fronteiras. Quer dizer, você vai incrementando requisitos não constitucionais que ferem o princípio da igualdade, não é? E para quê? Para elevar essas barreiras e impedir, cessear possibilidades de que aflorem nomes de juristas negras. E a gente tem já aos montes pelo país. Agora, é óbvio que é mecânico você, ao pensar em qualquer nome, para qualquer função, você vai ter um leque infinitamente maior de representação da branquitude do que da negritude. Por quê? Porque é isso. O Brasil não abre mão de ser um país racista. Vera, você está me dizendo o seguinte, que não, para além da representação, é preciso que se tenha um judiciário e também, além da representação, é preciso que se tenha um judiciário que ative as políticas no sentido do julgamento, né? Os julgamentos, decisões, orientações até de política judiciária que busquem a efetivação destes direitos que estão previstos nessas normas que a gente falou aqui, são várias, que não se aplicam. É isso que você está falando? Exatamente. E a gente tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que é o locus, não é, para esses grandes debates, um acúmulo imenso de pesquisas e análises. Quer dizer, você vai ter o judiciário somente encomendando a pesquisa, contratando análises sociológicas altamente qualificadas. E como é que isso se traduz na aplicação? Quer dizer, a ausência de alteridades, não é, junto às autoridades do Poder Judiciário, compromete a qualidade dos serviços da prestação jurisdicional, que é a função, né, primeira do Poder Judiciário. É isso que constitucionalmente precisa ser feito. Por óbvio que ser um espaço privativo, porque hoje um espaço privativo de brancos e brancas, não concorre para que o país tenha a efetividade do cumprimento de suas normas a partir da própria Constituição Federal. É muito importante isso, porque a gente sempre fala e sempre tende a dizer a representação, é importante o símbolo. Não é o símbolo, aqui também é o símbolo, mas é mais importante a prática. Na hora em que se tem uma pessoa com lugar de fala, né, que é outra expressão que se usa muito, tem se utilizado muito, é mais fácil
para aquela pessoa que tem a identificação, é mais fácil, né? É natural, faz parte do dia a dia de um jurista negro entender melhor e combater e efetivar essas normas que não são, na prática, nós somos o país da lei bonita, da lei perfeita e da lei inexecutada. Eu até falei isso no Supremo Tribunal Federal, há coisa de um mês, quando falávamos sobre o juiz de garantias. E nós temos, desde 1984, a Lei de Execuções Penais, que é uma belíssima lei, só que até hoje não foi implementada. Então nós temos também o Estatuto da Igualdade Racial e outros que não são implementados. Uma pessoa negra, uma jurista negra, ela tende a efetivar estes direitos. A doutora considera que o caminho ainda é longo para o país ter mais representantes pretos ou consegue enxergar certo avanço, Vera? Hoje, eu efetivamente vejo um cenário que nos aponta para alguns avanços. Agora, a gente tem um déficit democrático muito forte, né? Quer dizer, a fragilidade que experimentamos do próprio sistema democrático nos últimos 4 anos exige de nós um alerta muito forte, muito grande, e isso passa obrigatoriamente pelo enfraquecimento, pelo desmantelamento dessas estruturas tão hermeticamente fechadas em torno somente dos privilégios de muito poucos. Quer dizer, os níveis de desigualdade social que a gente aplica nesse país não pode apontar para uma coexistência mais pacífica da própria sociedade. E, naturalmente, que a inclusão racial é um pressuposto para isso. Não há falar de um país que tem 56% de sua população negra, preta, parda, e com os marcos de exclusão que a gente experimenta. Não há como solidificar um modelo democrático, representativo, participativo, com a exclusão das maiorias da população. Herança que a gente tem e as pessoas, e muita gente teima em não entender ou não consegue entender, que nós temos uma herança onde o principal motor da economia brasileira era a mão de obra escrava, né? O país foi moldado desta maneira, passou 400 anos assim, e essa marca ela não vai desaparecer. Nós estamos há 120 e poucos anos aí da Lei Áurea, que não foi uma lei que ajudou muito. Ela colocou um final formal, mas não colocou um final material à escravidão. A gente tem resquícios. E então as pessoas não conseguem compreender, e eu acho muito engraçado isso, porque para mim é tão claro que essa herança ela vem e nos molda até hoje. O modelo socioeconômico brasileiro continua baseado, como você muito bem falou aí. O Brasil não abre mão de ser racista porque o Brasil ainda, as classes dominantes brasileiras lucram ainda com isso, né? Esta que é a verdade. Doutora Vera, nós já estamos nos encaminhando para o final e eu queria te pedir para fazer uma consideração final sobre a igualdade racial. A gente falta muito, eu já fiz essa pergunta para você, mas temos condições de ser otimistas ou a gente ainda vamos caminhar muito ainda pela igualdade racial, que é um bem da Constituição e do humanismo, do movimento humanista mundial, especialmente na década de 60, com Martin Luther King e os movimentos nos Estados Unidos, que foram muito importantes. Estamos muito longe ainda do Brasil, isso, vamos demorar, podemos ser otimistas? Bom, até por instinto de sobrevivência, eu preciso ser uma ativista, né? Quer dizer, continuo com essas mesmas pautas, com as mesmas bandeiras, mas para também continuar, eu tenho que ter uma boa dose de otimismo. E eu a tenho. Hoje, por exemplo, eu sou conselheira do Conselhão, lá da Presidência da República. Hoje o Conselhão fez a instalação da comissão temática de combate às desigualdades, né, com a presença da ministra Aniele Franco, da ministra Cida Gonçalves, da Mulher. Então, assim, eu acho que a gente tem um cenário alvissareiro,
Mas não podemos estar desatentos e desatentas. O Brasil traz um forte traço autoritário, escravagista, e isso requer de nós uma vigilância constante, mas não somente uma vigilância passiva, uma vigilância proativa no sentido de desmontar essas estruturas que alicerçam a desigualdade racial. Vera, eu queria te agradecer a tua presença aqui no Direito ao Ponto mais uma vez, te desejar o melhor de tudo, de todas as boas e alvissareiras que tenhamos, alvissareiras notícias, alvíssaras é a palavra, né? Uma boa noite a você que está nos ouvindo. Hoje tiveram a possibilidade de entender um pouco mais sobre o que é a necessidade de equalização racial, deixar os espaços públicos menos brancos e mais da cor que a gente tem, que é a cor de 56% dos brasileiros. Mais da metade. Mais da metade do brasileiro, e a gente ainda tem espaços exclusivos. Só tem coisas que acredito eu, e pelo que eu converso com meus amigos, que algumas coisas, quando a gente diz respeito a questões raciais, é que não dá mais para ensinar, né, Vera? Sabe, as pessoas têm acesso à internet, elas não vivem mais na idade da pedra, né? Elas podem muito bem buscar conhecimento para tentar evitar, assim, o racismo, né? São porque gostam de ser, porque lhes é benéfico. Exato. Muito bem. Estamos chegando ao final desse Direito ao Ponto especial com a doutora Vera Lúcia Araújo. E aqui, não esqueçam, é o seu Direito ao Ponto, um programa de direito descomplicado. Eu agradeço a vocês que estão nos ouvindo pela rádio, pelo podcast, quem nos assistiu no YouTube. Não se esqueça, toda quinta-feira, 19h, eu estou aqui com você. Me siga nas redes sociais, @MaxTelesca no Instagram e no YouTube, Direito ao Ponto. A produção é de Laísa Lopes, sonoplastia e El Paiva, e os trabalhos técnicos de Ismael Ferrer. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado, doutora Vera. Sempre muito bem-vinda aqui no Direito ao Ponto. Um abraço a todos, uma boa noite.